Olá pessoal, meu nome é Paulo Wolferson e esse é o primeiro episódio de Curiosidades Científicas. No episódio de hoje a gente vai falar sobre as células imortais. E aí, o que são as células imortais? Elas existem? Quando elas surgiram? Essas e muitas outras perguntas eu vou te responder nesse vídeo. Então fica aí, roda a vinheta. Como eu disse, hoje eu vou falar sobre as células imortais. Alguém criou essas células? As células imortais elas foram descobertas, na verdade, no ano de 1951. Existe uma mulher chamada Henrietta. Essa mulher procurou atendimento médico, então um médico aí descobriu que ela tinha um câncer no colo do útero. Esse câncer ele biopsiou, ou seja, tirou uma amostra do câncer. Ele estudou as células e sem o consentimento dela na época, porque não existia uma legislação específica sobre isso, ele pegou essas células e fez estudos em meios estándar. Meios estándar são recipientes onde você controla a temperatura, os nutrientes, tudo. E isso permitiu que as células elas se replicassem. O que foi descoberto foi que essas células cancerígenas elas eram imortais. Até os dias de hoje existem inúmeras células dessas distribuídas por laboratórios do mundo inteiro. Essas células imortais, pessoal, elas foram nomeadas de células de Ella, em homenagem a Henrietta Lacks. Pessoal, imagina só, se juntassem, já foi estimado que se juntassem todas as células e colocassem numa balança para pesar, o peso ultrapassaria 50 milhões de toneladas. E 50 milhões de toneladas. Imagine. Por que isso? Porque essas células estão em laboratórios do mundo inteiro, passando por mitose. Uma célula normal gira em torno de 50 mitoses, que ela vai conseguir fazer ao longo da vida. Depois a isso, obviamente vai variar de acordo com o grupo celular, mas enfim, de uma média geral é isso, mais ou menos 50 mitoses. Então, passando de 50 mitoses, essas células entram em apoptose, que é um tipo de morte celular programada, impedindo que essa célula venha a virar uma célula cancerígena, uma célula tumoral. Isso é a fisiologia normal do corpo humano, mas como trata-se de um câncer, as células não têm esse controle. As células de Henrietta elas perderam a capacidade de um limite de mitose. E outra característica que permite a imortalidade dela é que ela consegue se replicar e replicar também a telomerase. A telomerase é uma estrutura do cromossoma que toda vez que uma célula sofre mitose deveria encurtar, que no caso das células de Ella não tem esse encurtamento. Por isso que essas células, isso é uma das explicações do porquê que essa célula é imortal. Vejam que curioso, que interessante. As células de Ella já foram enviadas para o espaço para fazer um estudo de como que as células iam se comportar, quais alterações iam acontecer. Também as células de Ella já foram utilizadas para investigar quais as repercussões de uma bomba atômica em certas distâncias. Elas foram colocadas em recipientes específicos e daí depois essas células foram estudadas para ver quais alterações no DNA, nas estruturas moleculares da célula ocorreram depois daquela exposição à bomba atômica. Graças às células de Ella, a vacina da poliomielite foi produzida. Elas também são utilizadas para a investigação de efeitos colaterais até de cosméticos. Essas células, até os dias atuais, são utilizadas em artigos científicos. Mensalmente, centenas de artigos científicos são publicados, milhares de artigos científicos são publicados. E dentre esses, vários deles estão conectados a algum estudo que vincula as células de Ella. É incalculável, pessoal, mensurar os benefícios que essas células trouxeram para a ciência. É incalculável saber o número de células. Apesar de ter uma estimativa de 50 milhões de toneladas, não se sabe ao certo qual é a quantidade de células que existe distribuída pelo mundo, o número de experiências científicas que proporcionou a existência dessas células. Não se sabe ao certo também se existe um limite de divisões celulares que elas podem fazer. E aí, você gostou de conhecer a célula imortal? As células de Ella? Você quer saber algo mais sobre ela? Deixa aí nos comentários. Até o próximo vídeo.